Ele é menosprezado por todos os magos e nobres, por ser apenas mais um ser humano comum. Porém, eles não sabem que ele é o herói lendário da Espada de Gelo. Lembrando que eu vou estar deixando o nome desse anime aí nos comentários, mano. Então só dá aquela passadinha lá pra conferir, beleza? Bom, a história começa em um dia chuvoso com o nosso prota Ray em um funeral, onde ele tem uma memória horrível de todos ao seu redor morrendo. Porém, nessa memória aparece ele com um grande poder salvando uma garota. Algum tempo depois aparece nosso prota Ray entrando em sua nova escola, e do nada uma garota esbarra nele. Porém, antes dela cair, ele salva ela. E nesse exato momento ele acaba ouvindo umas garotas fofocando sobre um tal garoto que chegaria atrasado, e que ele não era nobre e nem descendente de feiticeiro. A garota então fica enojada por ter sido tocada por ele, deixando nosso prota sem entender nada, velho. Em seguida, um cara chamado Albert chama nosso prota. Ray então tenta ser amigável, né, mano? Chega na, ei, meu brother, como é que tá? Mas o carinha é super ignorante com ele e diz para ele cair fora, pois ali só poderia estudar nobres ou descendentes de feiticeiros, e que ali não era lugar para gente da espécie dele. Mas nosso prota humildemente tenta explicar para ele que há muita coisa que ele deseja aprender ali, deixando Albert muito irritado. E com isso, Albert ataca nosso prota. Porém, nesse exato momento, ele é interrompido por uma garota chamada Amélia, que é membro de uma das 3 grandes famílias de nobres. Albert fica furioso, então vai embora. Em seguida, Amélia se apresenta ao nosso prota e diz que nosso prota é o primeiro ser humano comum a frequentar aquela escola, que para ele ter sido aceito, ele deve ter impressionado alguém com seu grande talento. Na cerimônia de entrada é explicado que a escola de magia está entre as melhores do mundo inteiro, e que todos os alunos ali foram reconhecidos por seus respectivos talentos como feiticeiros. Mas com tudo aquilo não precisavam se orgulhar de tal feito, pois eles precisavam se esforçar bastante para melhorarem a si mesmos, porque vários feiticeiros prodígios acabavam desanimando no meio do caminho, e que o objetivo principal da escola é instruir e construir um feiticeiro de primeira linha. Ela então se apresenta como a diretora Arbit. Logo em seguida chega a vez da nova representante de classe fazer seu discurso, que por acaso é a Amélia. Ela então explica que esse é apenas o começo de uma longa jornada, e logo após isso os alunos aparecem em sala de aula. Na sala de aula falam do nosso prota, que foi o último aluno a entrar na turma. Na hora de se apresentar, ele diz que tudo pode parecer bastante estranho sobre o fato de ele estar ali, mas acima de tudo, ele iria se esforçar ao máximo como feiticeiro. Em seguida, Amélia deseja sorte para ele, e isso acaba deixando todos impressionados do porquê dela estar tão interessada nele. Albert então fica bastante irritado com nosso prota, porém nosso prota não dá a mínima para ele, e naquele momento ele tem uma memória da cidade toda destruída, mas sua memória é interrompida pela professora, que acaba jogando um pedaço de giz nele, pois ele estava muito distraído. Então a professora pede para que Amélia explique os ranks dos feiticeiros. Amélia então diz que os ranks são bronze, prata, ouro, platina e grande, mais conhecido como rank sagrado, onde existe apenas 7 pessoas nele, e essas 7 pessoas são as que dominam o mundo da feitiçaria, sendo o pilar por trás de toda a essência da magia. Nesse momento é revelado algumas das 7 pessoas. A primeira é a diretora Abby, mais conhecida como controladora das chamas. A segunda é uma tal de Carol, conhecida como pesquisadora. E o terceiro e mais importante é um herói, conhecido como herói da Guerra do Extremo Oriente, e também portador do gelo. Mas contudo o herói está desaparecido desde o final da guerra. Ela então diz que todos ali têm por objetivo o rank sagrado. Albert levanta a mão para dizer o quão ridículo é o rank, já que um dos alunos da turma é apenas um ser humano comum, e que alcançar esse rank seria impossível para ele. Mas a professora revoltada diz que todos ali fizeram testes obrigatórios, onde cada aluno passou por uma entrevista pessoal. Logo depois ela põe eles para praticar magia básica, pois é importante que todos saibam sobre o princípio da magia, e que até mesmo as 7 pessoas sagradas passaram pelo mesmo treinamento que eles. Então ela pede para que Amélia explique o que é magia. Ela responde que é o ato de reconstruir a matéria-prima do mundo. Então a professora ensina como usar a codificação e decodificação da matéria-prima, para que no fim tenha um bom resultado. Porém tudo que eles fizeram pode ser apagado, e que a qualidade e duração dependem de seu usuário. Ela cumprimenta dizendo que a magia se divide em 4 categorias: sólido, líquido, gasoso e plasma. Mas tudo aquilo que for criado e não estiver entre as 4 categorias é considerado como um fenômeno. Uma garota estranha faz uma pergunta: se foi usada uma antimatéria para apagar o código. Mas então a professora diz que não, e que também não existe nenhum feiticeiro capaz de fazer isso. Então chega a hora de praticar o mesmo que a professora fez. Amélia faz uma linda flor de gelo, deixando todos impressionados. Nesse momento todos olham para o nosso prota lutando para fazer algo com magia, e todos apenas zombam dele. Mas Albert deu um passo adiante quando ficou furioso com o nosso prota, pois ele é um nobre e se recusa em aceitar um garoto inútil sem talento na escola. Mais tarde nosso prota caminha pelos corredores da escola, até o momento que ele avista a garota de sua sala entrando em outra sala. Então ele segue ela para descobrir o que ela estava fazendo, e ele vê que ela estava procurando sobre a pergunta de antimatéria que ela fez para a professora. Ela então se apresenta como Alissa. Em seguida ela diz que é admiradora da doutora Ainsworth, a qual é pesquisadora sobre a antimatéria, e diz que ela quer ser igual à doutora. Então ela pergunta se ele gosta da doutora. Nosso prota então diz que ama ela de todo o coração, deixando a Alissa animada, pois nunca conheceu alguém que gostasse dela antes. Vendo que está muito empolgada, ela
pede desculpas. Nosso prota então pergunta por que ela cobre o cabelo, já que ele é tão lindo. Ela então diz que ela é meio elfo e que as pessoas zombavam dela. Nosso prota então diz que ela é linda, que ela não precisa se esconder. Em seguida ele acompanha ela até a saída. Mais tarde nosso prota vai em um quarto de um garoto que tinha chamado ele. O nome desse garoto é Ave. Então Ave diz que não é como os outros alunos e que só se importa com a massa muscular que ele tinha. Nesse momento descobrimos que na verdade eles são companheiros de quarto. No outro dia pela manhã, em sua rotina matinal, ele passa correndo por uma garota, mas em seguida ele volta e pede desculpas pelo modo dele. Ele então fica impressionado em saber que a garota já sabia quem ele era. Ela então diz que por ele ser o primeiro garoto comum, ele é bem famoso na escola, então ela se apresenta como Rebecca. Quando ele conta para Ave, ele descobre que ela faz parte das 3 grandes famílias principais de nobres. Mas nosso prota não sabe nada sobre a nobreza, pois ele morava na roça. Então Ave explica que as 3 famílias de nobres são tão poderosas quanto a família real, e que por isso eles têm bastante influência no país. Ele diz que a Amélia também faz parte de uma das 3 grandes famílias, e que ela tem bastante moral, pois sua habilidade como feiticeira é de primeira linha. Ray então vai para a sala da diretora, quando no caminho sem querer uma garota esbarra nele e acusa ele por ser descuidado. Ele diz que não acredita que seja culpado, mas mesmo assim pede desculpa. Então a garota o reconhece como garoto comum. A garota fica feliz em ouvir nosso prota elogiar suas trans, e ela se apresenta como Clive, a garota da fofura transcendente, assim como Cleveland. Ela fica desapontada em saber que nosso prota nunca ouviu falar do nome da sua família, mas nada que outro elogio não resolva, fazendo com que ela fique boazinha e saia correndo. Então nosso prota se encontra com a diretora. Ele cumprimenta ela como coronel, mas ela o interrompe, lembrando que eles dois já se aposentaram de seu serviço, e pede para que ele a chame apenas de Abby, já que eles são amigos íntimos do passado. Logo depois, nosso prota e o carinha que humilhou eles estão prontos para treinar usando espada de madeira. O professor explica que caso as coisas estejam ficando sérias, ele vai interromper, já que isso é apenas uma batalha simulada. Nesse momento, todos começam a humilhar nosso prota, deixando seus novos amigos preocupados, achando que nosso prota ia ser espancado feio. Nesse momento, Albert ataca nosso prota, falando que nosso prota não tinha o mesmo direito de estar no nível dele, mas nosso prota simplesmente desvia de seu ataque, deixando todos em sua volta surpresos. Albert, envergonhado, tenta atacá-lo novamente, porém com um leve toque, nosso prota destrói a espada de Albert, impressionando todos ao seu redor. E logo em seguida aparece a diretora Abby, dizendo que fica feliz em vê-lo se divertindo tanto em sua vida como estudante, se referindo a ele como um feiticeiro da lâmina de gelo. Durante a manhã, Ray e seu amigo chamado Ave estão fazendo alguns exercícios, e enquanto eles conversam sobre a maneira que farão para entrar nos clubes, Ray revela que tem uma ideia onde ele poderá entrar em 2 clubes com o seu cartão dourado. Mais tarde, Ray entra com bastante confiança na sala do clube de pesquisa ambiental, do qual seu amigo Ave faz parte. Todos estão sentados de sunga para realizar a inscrição do nosso prota no clube, porém todos o menosprezam, pois aquele é um grupo que estão sempre resolvendo missões de alto nível, e ao julgar pelo uniforme do nosso prota, ele não possui um corpo para suportar a pressão. Ray então tira seu uniforme exibindo seus músculos, deixando todos admirados, pelo fato do corpo do nosso prota ter músculos que não se construíram para se exibir, e sim que foram obtidos naturalmente com seu treinamento. Ele também mostra seu cartão dourado, que significa que ele é um caçador de ouro, e dessa forma ele finalmente consegue ingressar no clube de pesquisa ambiental. Em seguida, nosso prota segue para o próximo clube utilizando uma tática meio diferente desta vez, pois ele acabou entrando na sala de um clube cheio de garotas tomando chá. Nesse momento, Rebecca se surpreende por ver ele interessado no grupo de jardinagem, mas ele explica que tem um certo interesse nas plantas, principalmente aquelas que fazem o possível para sobreviver, mesmo que sejam plantadas em áreas horríveis com péssimas condições. Contudo, Rebecca aceita sua inscrição, mas existe um pequeno detalhe, pois ele é o único homem ali, e isso causa um alvoroço entre as meninas, fazendo com que pensem que nosso prota está apenas se aproveitando para se aproximar de Rebecca. Então uma garota chamada Dina fica encarregada de testar as intenções do nosso prota, e sem perder tempo ela designa para ele que limpe a área do jardim da academia. Julgando pela sua aparência, ela acredita que seria impossível para que ele pudesse realizar o serviço, e enquanto ela observa, o nosso prota sem perder muito tempo começa o serviço do jardim. Nesse meio tempo ele recebeu a visita de Rebecca, que levou um lanche para ele, mas de repente eles ouvem algumas pessoas treinando ao lado, e Rebecca revela que eles estão se preparando para o torneio que decidirá o espadachim mais forte da academia. Observando ele de perto, ela percebe que ele tem um corpo lindo, e aproveita a oportunidade para pedir que ele participe do torneio, mas o jeito deles dois acaba deixando algumas meninas de sua turma com ciúmes, por ele estar se aproximando tanto de Rebecca. Fazendo algumas poses, ele diz que irá pensar sobre o caso, e nesse momento a Amélia apenas observa de longe enquanto Rebecca acariciava os braços do nosso prota. Algum tempo se passa e Ray terminou os preparativos para o plantio do jardim. Rebecca e suas amigas reconhecem que o trabalho está excelente, e com isso ele finalmente consegue entrar no clube de jardinagem. Ao fim da tarde, enquanto ele caminhava, ele lembra do que Abe tinha lhe dito sobre um tal espião que está dentro da academia, onde ele deveria ficar em alerta e relatar qualquer descoberta, pois ela gostaria de manter em sigilo o caso. No outro dia, na sala de aula, a professora diz que terão um treinamento prático na floresta de Kafka, e que eles deveriam formar um grupo de até 4 membros. Todos começam a se agruparem. Algumas meninas imploram para formarem um grupo com Amélia. No entanto, o interesse dela está voltado para o nosso prota, que está sentado sozinho, mas logo Ave e Elisa se juntam ao grupo. Isso deixa Ray bastante feliz por ter um caçador de ouro no grupo, e não demora muito para que Amélia aproveite a última vaga para entrar no grupo, o que até então deixa algumas pessoas irritadas por ela estar se juntando a um grupo tão medíocre. Na floresta, a professora explica que eles terão menos de 24 horas para coletar o máximo de selos
estrelas que foram espalhadas pela floresta, e quem passar desse tempo estará desclassificado. Aproveitando a oportunidade, ela os alerta que há diversos monstros na floresta, e que isso também é uma luta de sobrevivência. Os alunos logo se espalham pela floresta, e logo de cara o grupo do nosso prota bate de frente com uma vespa gigante, mas Ray consegue se livrar facilmente com um corte ao meio, deixando todos seus companheiros impressionados. Durante a noite, enquanto todos estão empolgados conversando, o nosso prota se lembra do seu tempo de guerra e de todas as coisas que ele já passou, se perguntando se ele realmente merecia ser feliz. Vendo ele cabisbaixo, seus companheiros tentam animá-lo, mas ele diz que está tudo bem e que não é nada demais. Nesse momento é revelado que sua mestra o alertou que ele deveria esconder sua identidade de todos, mas se no meio do caminho ele encontrasse amigos confiáveis, ele poderia revelar o seu segredo. No dia seguinte, enquanto eles caminhavam pela floresta, eles ouvem um grito e sem pensar duas vezes o nosso prota corre em direção ao grito, dizendo para seu grupo seguir em frente. Quando ele chega no local, ele vê o grupo de Albert sendo atacado por um monstro poderoso. Ray, vendo que Albert não conseguiria se defender sozinho, ele corre para ajudá-lo usando sua magia de alto nível para aumentar sua velocidade, esquivando facilmente de todos os ataques recebidos. E enquanto isso, Albert apenas observa atentamente seus movimentos anormais. Nesse momento, nosso prota acaba com o monstro em um único golpe, e se aproxima para ver se Albert estava bem, mas ele rudemente recusa receber a ajuda de um mero comum. Logo em seguida, o grupo de Ray chega e eles ficam surpresos que ele derrotou o monstro tão poderoso sozinho, e com muita pressa, nosso prota pede para que eles o ajudem a libertar os demais estudantes. Mas nesse momento, Amélia quer saber quem exatamente ele é, e enquanto o nosso prota se prepara para responder, uma pessoa misteriosa os observa atrás de uma árvore e revive o monstro novamente com magia, que faz com que ele fique ainda mais poderoso. Ray lança um ataque e a criatura se defende facilmente. Vendo que a criatura era bastante resistente, ele começa a pensar que esse é o momento certo para ele revelar seu verdadeiro poder. Mas Amélia o interrompe com um fluxo de fogo, combinando com o ataque de Eve e Elisa, que ajudam a enfraquecer o monstro. E aproveitando a oportunidade, nosso prota dá um golpe final, partindo o monstro ao meio. Nesse momento, a pessoa misteriosa que estava observando eles se afasta sem deixar nenhum rastro. O nosso prota se junta a seus amigos, que estão se sentindo aliviados. Para nosso prota essa visão, no entanto, nostálgica, o que acaba fazendo com que ele lembre do seu tempo no exército, onde ele foi criado desde pequeno. Nesse momento é revelado que ele era um refugiado de guerra, mas graças ao amor de Carol que teve por ele, fez com que ela encarasse todos os generais para ficar com ele, pois ele não tinha nenhum lugar para onde ir, e se dependesse dos generais ele iria para um orfanato. Porém, Carol foi bastante persistente, e vendo seu apego pela criança, os generais decidem deixar a decisão na mão de Lídia, a garota que encontrou ele na guerra. E por mais que Lídia o rejeitasse tanto desde o início, ao perceber que ele estava ouvindo tudo do lado de fora, ela o pergunta sobre o que ele desejava fazer, e o nosso prota decidiu que ficaria com ela. Desde então ela o criou como pupilo junto com a ajuda de Carol, e depois de um tempo ele se tornou um dos 7 maiores feiticeiros do mundo. Porém, em uma batalha difícil ele vê seus irmãos mais velhos sendo mortos, e isso fez ele perder o controle de seus poderes, lançando um ataque de larga escala, dizimando todos os inimigos ao seu redor, dando um fim naquela guerra. E depois disso ele foi designado por sua mestra para que entrasse na academia, para aprender mais sobre aquele mundo e como existem pessoas boas e pessoas más. Mas contudo ele nunca deveria usar seus poderes, a menos que fosse preciso, e seu principal objetivo era fazer novos amigos e viver uma vida boa. Nesse momento a cena corta para Albert, que está treinando bastante após obter um poder estranho da pessoa misteriosa de capuz, e ao que parece ele quer matar o nosso prota com esse novo poder dele, chegando assim ao término do 4º episódio. Obrigado por assistir até aqui, e até o próximo vídeo, que se pá vai estar saindo entre 2 ou 3 dias como sempre.